Se existe um lugar onde as aparências se vestem de virtude, esse lugar é o templo. Minha mãe, como sempre, me conduziu ao culto dominical com aquela insistência fervorosa de quem crê que o filho precisa apenas de algumas horas de louvor para reencontrar o caminho certo. Mas eu conhecia outro caminho. O caminho de um domingo preguiçoso na cama. A luz dourada atravessando as cortinas enquanto eu decidia se me levantava ou continuava estirado, deitado com o corpo livre, pensando em alguma mulher que havia conhecido na noite anterior. Ali, dentro do templo, essa luz não existia. Havia um teto inalcançável, vitrais coloridos demais e um altar de madeira polida, onde um homem suado proclamava versículos com a intensidade de quem parecia tentar compensar alguma falha oculta. Os devotos ao redor murmuravam concordâncias a cada 3 frases, balançavam a cabeça e fechavam os olhos como se absorvessem cada palavra. Mas eu via. Via os anéis nos dedos dos homens que desviavam olhares para as saias justas das jovens do coral. Via as mulheres franzindo o senho para as moças de vestido curto, mesmo quando seus próprios pensamentos não eram tão puros quanto gostariam de admitir. O templo, para mim, não passava de um local onde todos pediam desculpas apenas para repetir os mesmos erros na segunda-feira. Foi no meio desse meu tédio existencial que meus olhos encontraram algo que valia a pena. Ou melhor, alguém. Ela estava sentada na primeira fileira, as mãos repousadas delicadamente no colo, a cabeça levemente inclinada para baixo, num ângulo que me fez lembrar de uma escultura renascentista, de uma daquelas figuras imaculadas esculpidas para parecerem puras, mas cujo contorno do corpo denunciava intenções muito mais terrenas. Os cabelos negros, cacheados e espessos, estavam presos em um coque baixo e sério, com alguns fios soltos revelando uma rebeldia que escapava ao controle. A pele, alva e suave, parecia nunca ter sentido a ousadia do sol. Os lábios eram finos, mas bem delineados, e o tipo de boca que, mesmo fechada, parecia conter segredos abafados. E o corpo? Ah, o corpo! Mesmo com a camisa de manga longa abotoada até o pescoço e a saia longa cobrindo-a até os tornozelos, era impossível ignorar o que existia sob aquele tecido recatado. As curvas férteis pressionavam a roupa com um desejo inconsciente de liberdade. A silhueta afinava na cintura antes de se alargar em quadris generosos, desenhados como um convite ao proibido. As pernas, sob o pano, insinuavam robustez e firmeza que me fizeram engolir em seco. Ela parecia um desafio. Uma mulher feita para ser admirada, mas enclausurada em regras e obediência. Minha mãe me chamou, apresentando-me ao guia espiritual e sua esposa. Assim, ela ganhou um nome. A presença masculina ao lado dela era imponente. Alto, de traços duros, exalava autoridade não pela inspiração, mas pelo temor. Ela caminhava ao lado dele com a cabeça baixa, submissa. O aperto de mão que recebi foi firme demais, quase um teste. Mas meu interesse não estava nele. Estava nela. No primeiro olhar. Foi rápido, mas intenso. Olhos castanhos profundos, carregados de melancolia. A brevidade do contato foi suficiente para despertar algo em mim. Ela percebeu que eu a via. Percebeu que eu sabia o que ela escondia sob aquela aparência recatada. Nos domingos seguintes, fui por conta própria. Não pela busca espiritual, mas para vê-la. E ela também notou minha constância. Aos poucos, os olhares se tornaram frequentes, os sorrisos discretos, as palavras trocadas carregadas de algo mais. Os encontros eram breves e contidos, mas havia chamas sob as cinzas. Um dia, enquanto ajudávamos na organização do salão, nossos dedos se tocaram. Foi um segundo, mas ela estremeceu. Viu o arrepio subir por seus braços. Ela não recuou imediatamente. A corrente estava criada. Cada novo encontro reforçava o código silencioso entre nós. Pequenos toques, sorrisos encobertos, um leve roçar ao passar. Ela ria de maneira diferente perto de mim. Eu a fazia esquecer, por instantes, o peso que carregava. Num culto morno, ela se afastou para uma sala reservada. Eu a segui. Ela não fugiu. A conversa foi breve, mas carregada de intenção. O toque em seu rosto foi aceito. O beijo veio logo depois. Foi tímido no início,
mas logo se transformou em algo faminto. A repressão acumulada desaguava na nossa troca. As mãos exploravam o possível sob as barreiras de tecido. A cintura fina, os contornos dos seios sob o tecido prático, os quadris generosos pressionados contra mim. Ela tremia. Lutava contra a culpa e o desejo. Mas não se afastava. O calor entre nós crescia. O beijo, antes hesitante, se tornava urgente. Ela me puxava para perto enquanto sua respiração se tornava descompassada. Até que a razão a tomou de volta. Ela recuou, os olhos arregalados, o rosto corado, os lábios úmidos. Murmurou algo sobre aquilo ser errado, mas seus olhos diziam outra coisa. Ela queria ser resgatada. Eu sabia que aquilo era só o começo.